Livro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 5, e versículo 17 ao versículo 26. Amém? O epígrafo deste contexto diz: Jesus cura um paralítico. Os irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim: e aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que alguns homens transportaram em uma cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o puseram levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo agora, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a sua cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Ó Deus de Israel, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mais uma vez aqui estamos diante da tua presença com o intuito de aprender um pouco mais com o Senhor. Que neste momento eu possa diminuir ao mais baixo lugar, para que o Senhor possa crescer, e que cada palavra dita neste altar não seja de autoria minha, mas sim do seu Espírito. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que nos traz o conhecimento. Obrigado pelo teu Espírito, porque está disposto a nos ensinar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está do nosso lado. Agora fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando a respeito de fé e atitude. Nós temos falado a respeito de oração. Oração é o alimento para as nossas almas. Nós devemos viver
em oração. Nós temos falado que o crente, ele tem que voltar a caminhar com os seus joelhos. Só que quando nós olhamos também para as Escrituras Sagradas, nós podemos ver que a oração sem atitude, sem obras, ela não possui valor algum. Tiago diz que, ora, a fé sem as obras é morta. Então, ambas as coisas têm que caminhar juntas, a fé e a oração. Se nós formos olhar para a palavra oração, nós iremos ver que a palavra oração, ela vem de duas frases: orar e ação. Você tem que orar, porque a palavra de Deus deixa bem claro: orar em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Porque uma coisa é certa: crente que ora, o diabo não toca. Crente que ora, o crente ele vence. E uma coisa é certa: quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a face de Deus, automaticamente nós deixamos de obter o que? O conselho de Deus. Mas por qual razão? Porque a palavra no livro de Jeremias, capítulo 33, e no versículo 3 deixa bem claro: clamai a mim e eu vou te responder, e vou anunciar para ti coisas grandes e ocultas que ainda tu não sabes. Uma coisa é certa: sem oração não existe resposta. Sem oração, Deus não revela o que há escondido. Deus não revela a sua glória. Deus não revela o seu poder. Então, para que nós possamos alcançar a glória de Deus, para que nós possamos alcançar as promessas do Senhor nosso Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é estar em oração. E a palavra que nos fala da história de um homem que era paralítico. Uma coisa que eu digo: se coloque no lugar deste homem agora. Você pode andar, correr, pular. Você pode saltar de um lugar para o outro. E muitas das vezes ainda reclama. Sim ou não? Agora se coloca no lugar deste homem, um homem paralítico. Ele não podia andar. Ele dependia dos outros para poder fazer alguma coisa em prol a ele. Este homem, ele vivia uma vida de amargura e dor. Por quê? Ele olhava à sua volta e via as pessoas correndo, via as pessoas pulando, se alegrando. As pessoas que estavam à sua volta não dependiam de ninguém para sobreviver. Ele, porém, ele precisava das pessoas para tudo. Este homem vivia uma total humilhação. Este homem vivia uma verdadeira derrota, um verdadeiro fracasso. Enquanto as pessoas dos dias de hoje não estão vivendo a mesma situação. Agora eu quero puxar para o lado espiritual da história. Quantas pessoas que não são paralíticas espiritualmente vê o seu irmão correndo diante da presença de Deus, vê todo mundo crescendo espiritualmente, vê todo mundo adquirindo as promessas de Deus, mas ele mesmo está ali estacionado, ele mesmo está ali parado. Mas agora a pergunta é: vai adiantar eu ficar orando? Não. Existem muitas pessoas
pessoas que ficam a vida toda, Senhor, dai-me esta bênção. Senhor, eu preciso deste milagre. O Senhor está vendo a minha situação e o Senhor até agora não fez nada. Eu quero dizer para ti uma coisa: Deus está esperando apenas uma atitude sua para que Ele possa mudar a tua história. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel nos revela a história de uma mulher cujo nome era Ana. Esta mulher, ela ficou 25 anos orando a Deus, pedindo para que Deus viesse mudar a sua história. Mas durante 25 anos, a sua história não mudou. Mas espera aí, pastor, por que Deus não respondeu a oração de Ana desde o primeiro dia que ela se colocou a orar? A resposta é simples: porque durante 25 anos, Ana, ela estava preocupada em resolver somente o problema que ela tinha com Penina. Mas a partir do momento que ela chegou diante de Deus e disse: Senhor, a partir de agora, se o Senhor me der um filho, eu volverei para o Senhor. Deus, Ele está dizendo que muitas das vezes, para que nós venhamos receber a promessa de Deus, nós tenhamos que receber o quê? Ter uma atitude. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus e dizer: Senhor, olha, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, que não seja para mim me vangloriar, para me mostrar para os meus irmãos que eu sou melhor do que eles, mas que tudo seja para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Esse homem, ele era paralítico. Ele dependia dos outros. No versículo 17, a palavra nos fala o que aconteceu: que um daqueles dias, Jesus estava em Sinão. O maior objetivo de Deus é nos ensinar. Mas por qual razão? Porque em certa ocasião Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Uma coisa é certa: conhecer as Escrituras Sagradas, eu conheço através da meditação, eu conheço através da minha leitura diária, porque conhecer o poder de Deus, eu adquiro que é por intermédio da oração. No livro de Salmos, número 1, deixa bem claro que o verdadeiro cristão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas por quê? Porque ele tem a plena convicção que por intermédio das Escrituras Sagradas, ele vai obter conhecimento. Davi diz: eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. E Jesus, ele estava o que? Ensinando. Jesus, ele estava orientando a casa de Israel. A palavra deixa: o meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós vemos que a igreja de Cristo está se destruindo. Mas por quê? Porque falta conhecimento. As pessoas não têm mais interesse em se aprofundar nas Escrituras Sagradas. As pessoas nos dias de hoje não sentem mais em sua alma o desejo de conhecer a Deus. Querem somente as suas promessas, querem somente aquilo que Ele tem para a sua vida, mas não estão preocupados em conhecer a Jesus. E a palavra fala que
sabe o que Jesus ele estava ensinando? E a virtude de curar saindo. Por que Jesus tinha virtude? Porque Jesus era um homem de oração. Por que havia virtude no corpo de Jesus? Porque ele era um homem de oração, era um homem que procurava a santidade, era um homem que procurava fazer a diferença. Sim ou não? Muitas das vezes o que a gente começa a dizer hoje, não acontece nada na minha vida. Por quê? A resposta é simples, porque nós não oramos. No versículo de número 18 diz: e eis que alguns homens transportaram em uma cama um homem que estava paralítico e procurava pôr diante de Jesus. Aqueles homens, eles viram a situação daquele homem. Aqueles homens movidos de fé, ele viu que aquele homem estava sofrendo, que aquele homem estava padecendo. E o que? Resolveram ajudá-lo. E o Espírito Santo está dizendo: eu estou do teu lado e quero te ajudar. Só que quando aquele homem recebeu a ajuda, ele deixou alguém ajudá-lo, sim ou não? Que provavelmente aquele grupo de homens chegou naquele paralítico e disse: olha, nós vamos te ajudar, nós vamos colocar você diante do mestre. E ele diz: não, olha, eu quero. Quantas pessoas nos dizem hoje que o Espírito Santo está dizendo: eu vou te ajudar a ter intimidade com Deus? Quantas pessoas nos dizem hoje, o Espírito Santo nos apresenta diante dele e diz: olha, eu vou te ajudar para que você se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eu vou te ajudar para que a tua história venha mudar. Mas o que nós olhamos para o Espírito Santo e dizemos: eu não quero a sua ajuda. Eu não preciso da tua ajuda. Mas eu nunca disse isso. Disse sim. Como? Por meio das atitudes. Quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, automaticamente nós estamos dizendo não para o Espírito Santo. Quando nós fazemos algo que não condiz com aquilo que está dentro das Escrituras Sagradas, automaticamente nós estamos dizendo: Espírito Santo, eu não preciso de você para viver. Sim ou não? Uma coisa é certa, uma palavra, ela vale mais do que 1000 palavras. Uma atitude, ela vale mais do que 1000 palavras. E quantas vezes nós não estamos entristecendo a Deus por meio das nossas atitudes? Quantas vezes nós não estamos entristecendo o Espírito Santo por causa das nossas atitudes? A palavra nos fala que o que? Aqueles homens tomaram uma atitude e o que? Conduziram aquele paralítico até a presença de Jesus. Mas o que? Eles não conseguiram de imediato, porque havia uma grande multidão. Só que o que? Eles desistiram, eles desanimaram, eles falaram: não, olha, a multidão é grande, não tem como nós chegar perto de Jesus, vamos desistir dessa história. Aqueles homens disseram: olha, paralítico, talvez é para você viver assim mesmo, às vezes é a vontade de Deus que você viva nessa situação. Foi isso que eles fizeram. Quando eles viram o impedimento diante de seus olhos, quando eles contemplaram a multidão, eles tiveram que uma atitude maior ainda.
Ele levou o paralítico até o alto da casa, arrancou uma telha e fez com que aquele paralítico descesse até o meio daquela casa diante de Jesus. Você sabe o que nós aprendemos com isso? Aquele que realmente quer a vitória, ele não desiste, ele vai em frente. Um dos maiores mandamentos que existe dentro das Escrituras Sagradas é não se prostrar. Quantas pessoas que não se prostram diante da dificuldade? Quantas pessoas que não se prostram diante das lutas, das provas, das tentações? Quantas pessoas que quando chega diante do mar vermelho, ela diz: poxa, o que eu vou fazer agora? A melhor coisa a fazer é o que? Voltar para trás, desistir. Só que nós devemos fazer o seguinte: o problema apareceu, nós devemos dar a volta por cima, olhar para as dificuldades, para os problemas e dizer: tu não és nada diante do Deus que eu sirvo. Nós jamais devemos mostrar para Deus o tamanho do nosso problema, o tamanho das nossas dificuldades, mas devemos revelar aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Porque uma coisa é certa: com Deus na frente nós somos mais do que vencedores. Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Esses homens não se deixaram ser intimidados pela multidão. Esses homens, eles não ficou preocupado com os impedimentos, com aquela multidão, mas o que eles acharam uma forma de alcançar o milagre. Levaram aquele paralítico até o alto da casa e o desceu. E quando aquele paralítico estava diante de Jesus, Jesus disse, viu a fé deles e disse: perdoados são os teus pecados. Os escribas e os fariseus, a multidão que estava à volta de Jesus, começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecado? Ele está blasfemando, porque uma coisa é certa: existem pessoas que não querem nada com Deus e vivem tentando colocar empecilho na vida daqueles que querem algo. Existem pessoas que não têm fé para alcançar nada de Deus e vivem tentando colocar obstáculo na vida daqueles que têm fé. Aí vive dizendo: ah, mas isso não pode, aquilo não pode. Eu quero deixar uma coisa bem clara para ti: se Deus determinou quem é o homem, quem é o diabo, quem é o inferno, para impedir. As pessoas começavam a dizer: Jesus está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Só que o que eles não sabiam é que eles estavam diante do Filho de Deus. Você sabe o que é isso? Pessoas cegas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja estão cegos, não conseguem ver o seu próprio Senhor, não sabem o que Deus é capaz de fazer, não conseguem chegar a Deus a não ser os seus próprios problemas. E Jesus automaticamente disse: por que pensais em vossos corações? Porque eles esqueceram que Jesus é aquele que sonda e nos conhece. Jesus é aquele que sonda os corações. Uma coisa é certa: você pode estar pensando que for, Deus ele sabe o que você está pensando. Antes de você falar qualquer palavra, Deus ele já sabe o que você vai falar.
Mas por quê? Porque lá no Salmos número 139 diz: Senhor, tu és aquele que me sonda e me conhece. De longe conhece todos os meus pensamentos. Antes que haja uma palavra sobre a minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos dele, diz: por que pensais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecado, olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. A palavra nos fala que na mesma hora o paralítico se levantou no meio de todos, tomou a sua cama e foi para a sua casa glorificando e exaltando a Deus. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Este homem, ele teria alcançado o seu milagre? Este homem teria recebido alguma coisa da parte de Deus se não houvesse atitude? Este homem teria recebido alguma coisa da parte de Deus se aquelas pessoas não tivessem tomado uma posição diante de Deus? Orar é bom, precisamos orar, mas também precisamos ter uma vida de atitude, precisamos ter uma vida de movimentações. Como assim? Não, eu quero, Senhor, então eu vou atrás. Quando eu olho para dentro das Escrituras Sagradas, eu vejo que para que o milagre aconteça, o homem ele tem que andar em parceria com Deus. Mas como assim? Deus ele só vai fazer a parte dele depois que eu fizer a minha. Caso contrário, nada vai acontecer na minha vida. E uma coisa é certa: a minha parte não é vir para a igreja, não é orar, não é jejuar. Isso não é minha parte, isso é obrigação. Sim ou não? Isso é uma obrigação que nós temos. Independentemente se Deus me abençoar ou não, se Deus me der ou não, a minha obrigação é estar diante da presença dEle para oferecer o meu melhor culto. Mas por quê? Porque na verdade nós estamos o quê? Retribuindo aquilo que um dia Ele fez na cruz do Calvário. Agora, se nós queremos algo da parte de Deus, nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia fala que quando Lázaro estava morto, já estava na sepultura há 4 dias, e Jesus chegou diante daquela multidão. O que Jesus disse? Eu vou ressuscitar a Lázaro. Eu vou devolver Lázaro ao seio da sua família. Mas para que isso aconteça, vocês têm que arrancar a pedra. Jesus ele não sabia que aquele paralítico estava do lado de fora? Sabia. Provavelmente Jesus até já tinha ouvido falar da história desse paralítico, ou às vezes até já se encontrou com esse paralítico. Só que o que? Jesus ele estava dizendo com as suas atitudes: eu vou curar esse paralítico depois que alguém tomar uma atitude. Aí o que? Depois que eles subiram o paralítico até o alto da casa e o desceu até Jesus, aí Jesus disse: agora é a minha vez, eu vou curar. Tudo depende de atitudes. Muitas das vezes nós queremos tudo de mão beijada. Nós queremos que Deus ele faça tudo, e não é assim que funciona. Uma coisa que nós devemos entender o que é: que nós somos servos. Eu faço uma pergunta para os irmãos: quem tem o poder de mandar? É o servo ou o Senhor?
mas do que mesmo o seu Senhor dando ou não dando, abençoando ou não abençoando, o que? O dever do servo é servir o seu Senhor. E é isso que nós temos que aprender. Se realmente queremos algo da parte de Deus, nós temos que fazer por merecer. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Uma coisa é certa, devemos agradar ao Senhor nosso Deus e fazer de tudo para que o nome dele seja glorificado.